Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui mais um estudo da bibliografia da seleção ProfEPT. Nós vamos iniciar aqui os estudos do artigo intitulado O Trabalho como Referência para a Formação e a Democracia. Vale lembrar que ao final dessas aulas de análises nós teremos 3 simulados específicos desse texto, divididos em níveis: fácil, médio e difícil. Teremos também um glossário, assim como nós vamos fazer também em todos os outros textos, um glossário com palavras-chave de cada texto. Então, tenho certeza de que vai ajudar bastante vocês. E não deixem também de assistir as videoaulas de correções dos simulados, tá bom? Então, vamos lá. O trabalho como referência para a formação e a democracia. Trata-se de mais um texto que traz como uma de suas palavras-chave, trabalho. O trabalho, em seu sentido, no aspecto ontológico do ser social, ou seja, o trabalho fazendo parte da essência do ser social. Então, mais um texto que nos traz aqui o trabalho. É citado Lukács, a ontologia do ser social, a gente já falou isso em outro texto, por isso que que a gente pretende trazer para o nosso curso a análise da obra Ontologia do Ser Social, que inclusive eu vou fazer uma citação aqui desse texto, tá bom? Então vamos lá. Referência para a formação, o trabalho sendo uma referência. E o próprio artigo nos traz essa questão da referência, O que a gente deve entender por referência? O trabalho como referência. É o trabalho como modelo? É o trabalho como norte? Ou o trabalho como princípio? Então, quando se fala em formação humana, a gente tem que ter como modelo, como norte, como referência, o trabalho. Beleza, ok, então vamos ter o trabalho como referência para a formação. Mas o que é o trabalho? Então, se eu tenho o trabalho como referência, obviamente é importante a gente entender o conceito de trabalho. E o conceito de trabalho, a ser entendido aqui, remonta aos textos marxianos e marxistas também. Lembrando, quando a gente fala textos marxianos, a gente está fazendo referência aos textos escritos por Marx, ou a dobradinha, Marx Engels. Então, marxiano faz referência aos textos escritos por Marx. Marxista já é um termo mais amplo. Marxista pode fazer referência a textos escritos por pesquisadores, por pensadores que tiveram influência de Marx, tá bom? Assim como Lukács, Gramsci, Lenin, que mais? Mésaros, o próprio Saviani tem também influências marxistas, tá bom? Então vamos lá. Para a formação humana a gente utiliza o trabalho como referência. E também para a democracia. Só que a democracia aqui é vista como um regime político. Então, esse regime político que busca a igualdade dos cidadãos, que busca a participação de forma igual dos cidadãos, ela deve ser buscada também por meio do próprio trabalho. Então, o trabalho vai ser uma referência para se chegar a esse regime político chamado democracia. Tá bom, pessoal? Então, a gente começa aqui a analisar alguns trechos do artigo, obviamente iniciando com o resumo. A educação brasileira tem o trabalho como uma referência fundamental para a formação humana e a democracia. Então, para a formação humana e para o regime político, democracia, tem-se o trabalho como uma referência. E aí eu trago aqui um artigo da Constituição que fala justamente da nossa educação. O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 traz o seguinte: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, essa educação, que é direito de todos, é dever do Estado e da família. Esse desenvolvimento pleno, a gente pode entender isso por desenvolvimento integral da pessoa, tá bom?
seu preparo para o exercício da cidadania, para a vida em sociedade. Então aqui a gente tem um viés político, né? Uma participação política desse indivíduo que é formado pelo Estado e também pela família. E a sua qualificação para o trabalho. Então, educação voltada para o exercício da cidadania, para a formação humana plena e também para o mercado de trabalho. Aqui não diz mercado de trabalho, mas qualificação para o trabalho, a gente pensa logo no próprio mercado de trabalho, tá bom? Então eu trouxe esse artigo aqui apenas para a gente entender um pouco desse trabalho como referência para a formação e para a democracia, ok? Polissêmico, ou seja, um termo que nos traz vários sentidos, que pode dar, que dependendo do contexto ele pode ter sentidos variados, é o termo referência. Então, quando se diz o trabalho como referência, o que a gente deve entender como referência? Pode entender referência como um modelo a ser seguido, como um norte, né? Então, como pode o trabalho ser constituinte? E aqui é uma pergunta que diz respeito a algo que é bastante contraditório. Como pode o trabalho ser constituinte e organizador da produção alienante do capitalismo e, ao mesmo tempo, base da formação humana e dos direitos da cidadania? Então vamos lá. Nós, enquanto seres humanos, nós nos formamos por meio do trabalho. Então, o trabalho faz parte da essência do ser social. Nós precisamos do trabalho para existir, tá bom? Beleza. Então, o trabalho aqui é visto como um formador desse ser social. Mas esse trabalho também contribui para a produção alienante do capitalismo. Por quê? Porque, tudo bem, eu me formo por meio do trabalho. Okay? O trabalho é o agir humano, é a transformação da natureza pelo homem. Mas o trabalho, historicamente, ele foi ganhando novos contornos. Em lugar de ele ser a autorrealização do homem, nós nos realizarmos pelo trabalho, a gente acaba se desrealizando pelo trabalho. Então, aquilo que eu produzo, aquilo que é o resultado do trabalho concreto, do trabalho vivo, não me pertence, pertence a outro. Então, o produto do meu trabalho pertence a outro. Não só o produto do meu trabalho, mas também a própria força de trabalho que eu estou vendendo. Então, naquele momento em que eu estou trabalhando, essa força de trabalho não me pertence. Então, essa força de trabalho ela é alienada, ela é alheia, é vendida para outra pessoa, assim como o produto. Então, nós não nos realizamos mais por meio do trabalho. O trabalho ele é um meio para a gente chegar à nossa sobrevivência. Então, a gente trabalha para conseguir, por exemplo, um salário e com esse salário comprar aquilo que a gente necessita, tá bom? Então, como pode esse trabalho que ao mesmo tempo forma o homem, ele contribui para a sua própria deformação? É esse questionamento que é trazido aqui nesse artigo. Algo que é, obviamente, contraditório, né? Esse artigo, um ensaio teórico, alimentou-se de perguntas orientadoras de reflexões, provocadoras de desafios. Buscou-se os contraditórios postos pela realidade. A nossa realidade ela é contraditória. O modo de produção capitalista ele é contraditório, uma vez que dentro dele há elementos que contribuem para a sua própria superação. E nós discutimos isso também na primeira aula de outros artigos, como o modo de produção capitalista, se voltando para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de novas máquinas. Isso acaba fazendo com que a gente diminua o trabalho vivo em detrimento do trabalho morto. As máquinas vão predominando e o trabalho vivo, o trabalho do homem, vai diminuindo nas fábricas. Aqui é um simples exemplo. Mas é o trabalho vivo que cria valor e não o trabalho morto. Então, se eu vou reduzindo o trabalho vivo, eu vou reduzindo também o valor criado.
Então, automaticamente, essa riqueza ela vai diminuindo também. Então, nós temos aqui uma contradição. O desenvolvimento do próprio capitalismo, né, vai trazendo elementos que vão ser os responsáveis pela sua própria superação. São aspectos contraditórios do capitalismo, tá bom? Então, buscou os contraditórios postos pela realidade, caminhou pelos condicionantes, ressalvas e requisitos, sempre com a atenção voltada à constituição do ser social, segundo a perspectiva marxiana, ou seja, segundo os textos aqui de Marx. Então esse ser social ele se constitui por meio do trabalho, por esse seu agir no mundo, esse ato de produzir no mundo. Conclui-se que o trabalho se torna referência para a formação humana e a democracia quando se revela na memória social, no patrimônio cultural e na disputa social pela escola e educação. O termo referência, integrante do título deste texto, na sua polissemia, nos vários sentidos que esse termo pode ter, pode indicar apenas insinuação ou sugestão para que se leve em conta o trabalho quando se pensam e se discutem propostas para a formação humana e a democracia. Então vamos utilizar o trabalho como referência, vamos utilizar o trabalho como modelo, como norte ou como princípio, tá bom? Mas pode ser tomado como critério para a definição da orientação ou do modelo a serem seguidos nos processos educativos ou de gestão política. Nós temos aqui uma referência feita ao texto de Lukács, né? Justamente esse livrinho aqui, para uma ontologia do ser social. Inclusive a gente já citou anteriormente e eu pretendo trazer as análises desse livro para o nosso curso preparatório. Lembrando, nós temos uma vasta bibliografia complementar no nosso curso. Eu só aconselho a assistir a essas videoaulas se você tiver um tempinho a mais. A prioridade, os textos que compõem a bibliografia. Faça a leitura dos textos, assista às videoaulas, resolva os simulados que vão ser propostos, assista às correções em videoaulas desses simulados. Se você tiver um tempinho a mais, mergulhe na bibliografia complementar. Para cada texto que compõe a bibliografia da seleção, a gente indica, olha, para esse texto aqui você pode assistir às aulas desse livro, desse artigo, porque nós também temos análises de artigos, inclusive um artigo citado aqui de Saviani vai estar na nossa plataforma. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, assista também a videoaula de análise do artigo de Saviani que é citado aqui, tá bom? Então a gente tem aqui um trecho de Lukács. Um mérito histórico da teoria de Marx é o de ter trazido à tona a prioridade da praxis, sua função de guia e de controle em relação à consciência. Então vejam, Marx nos traz aqui a praxis. E o que vem a ser essa praxis? Essa atividade prática, ok? Mas não deve ser reduzida a essa ideia de prática. Não é um mero fazer prático, não é um agir prático, né? É mais do que isso. É um agir prático que busca uma transformação, uma mudança, tá bom? Então não é um agir inconsciente, é um agir consciente. É um agir, digamos, fundamentado por um campo teórico, tá bom? Então essa praxis, esse agir humano, visa uma mudança, visa uma transformação, tá bom? E essa praxis, essa atividade humana, ela é o reflexo de uma negação da realidade. Então vejam, como assim uma atividade prática sendo uma negação da realidade? É você negar o estado atual das coisas e buscar uma mudança. A própria busca, pessoal, por um mestrado profissional, né, vocês que almejam uma vaga em um mestrado profissional, já é uma atitude de negação do contexto atual, né? Você nega essa situação atual e quer mudanças. Você quer uma transformação que pode ter reflexos
e obviamente tem, né, na sua própria vida. Então, aquilo que a gente busca fazer, né, quando a gente busca um novo curso, um novo trabalho, né, isso diz respeito a uma negação da realidade. A gente nega essa realidade para transformá-la. A gente quer mudar essa realidade. E a praxis vem disso também, dessa atitude, né, de negação da realidade. Não é negação, negar tudo, não é nesse sentido. É negar o estado atual de coisas, né, das coisas, da realidade, e buscar uma mudança, tá bom? Então, com Marx a gente vai ter destacado esse conceito, né, de praxis, que é muito importante, sua função de guia e de controle em relação à consciência. Marx, porém, não se contentou em esclarecer essa conexão fundamental de modo geral, mas mostrou o método para determinar o caminho através do qual essa relação adequada entre teoria e praxis, mesmo a mais imediata e a mais cotidiana. Por quê? Porque nós temos uma praxis imediata, digamos assim, né? É aquela ação prática sem uma reflexão profunda, digamos assim, né? Ela diz respeito mais a uma reflexão que se direciona a algo imediato. Não é uma praxis profunda, né? Então nós temos conhecimentos que são gerados por meio da atividade prática imediata. São os conhecimentos meramente pragmáticos. A gente vai aprendendo por meio da prática. Então, e isso é criticado, há uma crítica desses conhecimentos meramente pragmáticos. A gente aprende por meio da prática. Por quê? Porque a gente passa a não ter acesso a um conhecimento mais profundo, mais teórico, uma vez que a gente está limitado ao universo prático, né? Então, essa relação adequada entre teoria e praxis, mesmo a mais imediata e a mais cotidiana, contém em si essa referência ao ato de julgar, referência à própria consciência, visto que é sempre um ato teleológico. O nosso agir no mundo, a ação humana é sempre um ato teleológico, ou seja, tem uma finalidade, tá bom? Então, quando a gente diz um ato teleológico, é um ato que tem uma finalidade, tem um objetivo. E esse objetivo precede o quê? A realização dessa ação. É óbvio, né? Então, você quer agir de uma forma, você quer fazer algo, antes de fazer algo, você já projeta isso, né? Você já tem uma finalidade. Ora, eu quero fazer algo. Esse ato de pensar em querer fazer algo já é a projeção. Você ainda não fez esse algo. Então, esse ato teleológico, ele vem antes da própria ação. É algo óbvio, né? A ação ela vem depois do ato de pensar. Então, cronologicamente, o ato teleológico vem antes da própria realização. E o homem seria o único dos animais capazes desse agir teleológico, desse agir com uma finalidade, tá bom? Esse trecho remonta a um texto de Lukács, justamente o livro que eu citei aqui, para uma ontologia do ser social. E eu trago o seguinte trecho, né, que está presente nesse livro. Lukács diz: toda praxis está diretamente orientada para a consecução de uma finalidade concreta determinada. Então, toda atividade prática que busca uma mudança, que busca uma transformação, ela está orientada para uma finalidade. É uma praxis, digamos, teleológica, né? Para tanto, deve ser conhecida a verdadeira constituição dos objetos que servem de meio para tal posição de finalidade, pertencendo à dita constituição também as relações, as possíveis consequências. Então é importante a gente ter em mente também os instrumentos que vão ser utilizados nessa ação, né? Pensar sobre esses instrumentos, pensar nas consequências dessa ação humana.
Então é importante que isso seja pensado também. Por isso, a praxis, Lukács continua, é inseparavelmente ligada ao conhecimento. A praxis é inseparavelmente ligada ao conhecimento. Por isso, o trabalho é, conforme ele vai procurar mostrar aqui nesse livro, né, a fonte originária, o modelo geral e também o modelo da atividade teórica humana. O trabalho o trabalho ganha aqui a centralidade na discussão desse ser social, tá bom? Então, um trechinho aqui que eu trouxe para vocês da ontologia do ser social, que obviamente está coerente com o que se faz presente nesse artigo. Continuando a citação que o artigo nos traz, nós temos: isso não quer dizer, porém, que seja sempre possível saber quais serão as consequências sociais de cada ação singular. Então vamos lá. Nós temos no mundo ações singulares. Então cada um de nós, né, desempenhamos as nossas ações, né, no mundo social. Né? Eu trabalho, né, eu busco modificar, né, o meu contexto imediato, o meu contexto familiar, né? Então cada um de nós tem ações individuais no mundo. Essas ações são pensadas, a gente tem esse agir teleológico nas nossas ações, no nosso voto, nas manifestações que nós fazemos. Então, nós temos consequências sociais de cada ação singular. Por quê? Porque juntando todas essas ações singulares, nós vamos ter reflexos amplos, sociais, mudanças sociais. Então, pode ser que quando a gente tem uma ação individual, a gente não imagine os reflexos que esse conjunto de ações individuais vai ter. Então, nós temos, isso não quer dizer que seja sempre possível saber quais serão as consequências sociais de cada ação singular. Então a gente tem as nossas ações singulares, mas nem sempre a gente vai saber as consequências sociais, né, dessas ações singulares. Por quê? Porque essas nossas ações singulares vão se juntar a outras ações singulares e muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a consequência social. Sobretudo quando ela é causa parcial de uma modificação do ser social em sua totalidade, ou totalidade parcial. O agir social, o agir econômico dos homens abre livre curso para forças, tendências, objetividades, estruturas, etc., que nascem, de certo, exclusivamente da praxis humana. Tudo que nós temos no mundo, né, todas as modificações que ocorrem no mundo, elas têm como pressuposto um agir humano, uma praxis humana, tá bom? Mas cujo caráter resta no todo ou em grande parte incompreensível para quem o produz. Então, às vezes, a gente não consegue compreender os reflexos mais amplos, né, dessas ações individuais. Então, nós agimos individualmente, temos a nossa praxis individual, uma praxis singular, mas o conjunto de praxis singulares contribui para uma mudança mais profunda, uma mudança social, e nem sempre a gente consegue imaginar os reflexos disso, né? A gente consegue prever essas mudanças sociais que são mais amplas. E aqui eu trago uma citação de outro livro que está inclusive em nossa plataforma, muito rico no que diz respeito a essa compreensão do conceito de praxis, né? É o livro Filosofia da Praxis, de Adolfo Sánchez Vázquez, tá bom? Esse livro aqui, Filosofia da Praxis, muito bacana para quem quer se aprofundar nesse conceito de praxis que se faz presente aqui no artigo. E eu trago o seguinte trecho que se relaciona diretamente com o que nós estamos estudando, né? Vejam só, Vázquez diz: a praxis social coletiva, ao combinar toda uma diversidade de atos individuais, isso que a gente acabou de falar, né? Nós temos vários atos individuais, né? Quando esses atos individuais são combinados, teve como resultado um aparecimento de um novo produto, um novo modo de produção, que não pode ser referido à intenção ou ao projeto de nenhum sujeito prático individual ou coletivo. Então, as mudanças que ocorrem nos modos de produção, o fim do feudalismo, o aparecimento do capitalismo,
Essas mudanças dos modos de produção são o resultado de várias ações individuais, de várias praxes singulares. Esses indivíduos singulares não previam a mudança estrutural que iria ocorrer futuramente, né, com as suas ações individuais, com as suas ações singulares. Um novo modo de produção que não pode ser referido à intenção ou ao projeto de nenhum sujeito prático individual ou coletivo. É por isso que nós temos aqui uma praxis não intencional. Então vejam, nós temos praxis individuais, praxis singulares, o nosso agir. Né? O nosso agir ele é pensado, nós temos um aspecto teleológico, há uma finalidade, mas com esse conjunto de agires, né, individuais, a gente acaba não tendo controle sobre os reflexos desse conjunto. Então é como se essa praxis mais ampla, né, fosse uma praxis não intencional. Ela é intencional nas ações singulares, nas ações individuais, mas essa praxis que modifica todo o modo de produção, ela é uma praxis intencional, né? Não há uma intenção nessa mudança do modo, tá bom? Então eu quis trazer aqui um pouquinho desse trecho da Filosofia da Praxis, de Adolfo Sánchez Vázquez, né? E se vocês quiserem se aprofundar, assistam às aulas. A gente tem também um livro postado na nossa plataforma. Tá bom, pessoal? E é citado também Dermeval Saviani, um grande estudioso, né? A gente tem nos nossos estudos um livro muito conhecido, que é justamente a Pedagogia Histórico-Crítica, perspectiva teórica, que se utiliza bastante dos escritos marxianos, tá bom? Então, pensando nesse desafio, Saviani propôs pensar o sistema de ensino à base do fenômeno do trabalho, considerando estar a sociedade assentada sobre o pilar do modo de organização do processo de produção da existência humana. Então, se a gente vai tratar da educação, utiliza-se o trabalho, né, como princípio, tá bom? Então, o trabalho vai ser o elemento basilar da própria educação. No texto de 1988, Saviani esclarece o caráter da imanência desse princípio, em virtude de ser ele, né, o trabalho, subjacente, está contido na finalidade da escola elementar. Então, na escola elementar, é importante inserir o trabalho, mas de forma implícita. Então, o trabalho vai estar de forma implícita no currículo escolar da escola elementar. Diferentemente da escola de segundo grau, aí não, o trabalho vai estar de forma explícita. A referida explicitação deverá envolver o domínio não apenas teórico, mas também prático, sobre o modo como o saber se articula com o processo produtivo, mas não para a formação de técnicos especializados, e sim de politécnicos. Então nós temos aqui a perspectiva da politecnia, um aprendizado para várias técnicas e não a limitação a uma técnica. A formação no segundo grau visando uma determinada especialidade. Não, a ideia aqui é de politecnia, formar para várias técnicas. Não se trata de ensino médio profissionalizante, o que Saviani propõe, e nem de adestramento operacional. Trata-se de permitir o desenvolvimento pelos alunos do domínio teórico e prático dos fundamentos da articulação entre conhecimentos e processos de produção, né? Entre o aspecto teórico, conhecimento teórico, e o conhecimento prático, né? O processo de produção, né? A produção humana, daí vem o trabalho como princípio educativo. A afirmação de Lukács, que foi transcrita aqui no artigo, comparece para lembrar que todos, embora originários da praxis humana, todos nós somos oriundos do nosso agir no mundo, ou seja, da praxis humana. O agir social e o agir econômico mantêm-se intangíveis em certa medida. Por outro lado, são recorrentes as dúvidas sobre a possibilidade de o trabalho ser formador e gerador de bases efetivamente humanas da existência, considerando ser ele elemento constitutivo das alienantes relações de produção capitalistas. Então, como pode o trabalho ser ao mesmo tempo formador do ser social e ao mesmo tempo, né, ser esse elemento que desestrutura o próprio ser humano, desefetiva o próprio ser humano?
trata-se aqui de uma questão bastante contraditória, tá bom? E nós vamos discutir um pouco mais sobre isso nas próximas aulas de análise deste artigo. Bons estudos a todos e até a próxima.